Bom, vamos lá fazer mais uma questão, ainda em relação àquele experimento da bola vermelha que fica ali parecendo que está flutuando aí no ar. E para a gente tentar responder esse problema, vamos de novo olhar de novo aquele vídeo, né, que retrata muito bem esse experimento para a gente tentar aqui, tentar resolver esse problema. Mas antes de ver o vídeo, vamos ver o que ele está aqui dizendo, só para a gente entender aqui qualquer pergunta do problema primeiro, né? A gente já vai orientado já para tentar enxergar o que a gente tem que ver. Que diz aqui o problema? Ele fala o seguinte: à medida que o experimento do vídeo é montado, a interação magnética entre os dois ímãs sofre alterações até que uma situação de equilíbrio seja estabelecida. Então, ele monta lá, vai montar um equipamento, vai montar lá a situação, e aqui ele fala que depois ela entra em equilíbrio. Analise as ações a seguir e coloque-as na ordem em que ocorrem. Então, para a gente colocar na ordem que ocorre, a gente tem que ver o vídeo para a gente saber colocar aí certinho a ordem aí. Neste vídeo usaremos dois pequenos ímãs, uma bola de isopor presa por um fio de nylon e um suporte. Afixamos um dos ímãs numa bola de isopor e o outro no suporte. Os ímãs, como podemos ver, atraem fortemente os materiais chamados de ferromagnéticos, por exemplo, as moedas. Porém, a interação entre ímãs é bem mais forte. O polo norte de um ímã atrai o polo sul do outro ímã. Já o polo norte de um ímã repele o polo norte de outro. Da mesma forma, o polo sul repele o outro polo sul. Neste experimento, os ímãs foram posicionados de tal forma que os polos são diferentes e se atraem. Assim, pode-se obter a situação de equilíbrio na qual a bola fica suspensa, presa pelo fio de nylon na parte inferior. A soma da força-peso da bola e da força de tração do fio é equilibrada com a força de atração magnética entre os ímãs. Essa propriedade magnética ocorre por causa de um atributo importante da matéria chamado de spin. Bom, então agora que depois que a gente viu lá o vídeo, o experimento que foi feito, né, acho que agora a gente consegue colocar isso aqui em ordem, né? Vamos tentar colocar aqui a ordem, a sequência, né, que acontece ali no vídeo. Aqui ele me dá quatro sentenças, né? A primeira sentença fala assim que a esfera chega ao ponto mais alto, há uma forte interação magnética entre os ímãs, sendo suficiente para manter a esfera suspensa no ar. O campo magnético entre os dois, porém, ainda não é uniforme. E aqui a outra sentença é: à medida que o ímã presente na esfera é aproximado do suporte, a interação magnética entre os dois aumenta gradualmente à medida que a distância diminui. De fato, né, eu acho que esse aqui vai ser o primeiro. Por quê? Porque uma vez que o outro, após o equilíbrio, não, após o equilíbrio é depois. E aqui o outro fala, com os ímãs bem distantes entre si, a interação magnética é quase nula. Então, essa última parte aqui seria, né, ele já quando ele soltou, né? Então, não. Então, de fato, a gente fica aqui, ó. Vamos pegar aqui esse cara aqui, ó. À medida que o ímã presente na esfera é aproximado do suporte, ou seja, ele começou fazendo isso, né? Então, esse cara aqui, ele vai ter que estar em primeiro, tá? Desculpa que eu vou bagunçar aqui a brincadeira, né? Vamos bagunçar aqui um pouquinho para a gente colocar isso aqui em ordem, né? Então, aqui no caso, à medida em que ele aproxima, é a primeira sentença, né? Então, esse aqui tem que ser a primeira sentença. Depois vem qual, né? Vamos colocar aqui embaixo só para a gente tentar organizar aqui a ideia. Então, à medida que o ímã presente na esfera aproximada do suporte, a interação magnética está certo, tá. Então, primeiro passo ele fez isso, tá? E depois foi esse aqui, né? Ó. Assim que a esfera chega no ponto mais alto, há uma forte interação magnética entre os ímãs, sendo suficiente para manter ela suspensa no ar, né? De fato, depois vem esse cara aqui, né? Então, aquele primeiro caso é a aproximação, aqui quando ele está chegando aqui no ponto mais alto, né? E aí depois vem qual? Aí após, né, o equilíbrio, eu acho que depois vem esse cara aqui, após o equilíbrio, quando ambos os ímãs param de se mover, o campo magnético entre eles pode ser classificado como uniforme, pois não há variação na distância entre os ímãs, é correto. Né? Porque a distância se mantém constante. Quando a distância entre os ímãs se mantém constante, o campo magnético ali no meio, ele é uniforme, tá? Então a sequência é essa, e aqui já, né, nem mexe, nem, esse aqui já fica como tá, né? Esse aqui seria o último, né? Ó. Aí depois você vê que ele pega a esfera e tira ela do ponto mais alto, aí, ó, com os ímãs bem distantes entre si, a interação magnética é quase nula, pois depende da distância entre os ímãs, porque ele tirou daquela posição de equilíbrio e a esfera voltou a cair, ficou ali na base,
né, porque não tem mais força magnética entre os ímãs, tá? Então, a ordem correta aqui seria essa daqui. Bacana? É isso.